tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musa e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trouxe aqui um tema que faz parte da vida de todo mundo, porque quem é que não tem problema? Então hoje eu trouxe aqui 5 passos necessários, talvez fundamentais, para a gente conseguir resolver problemas. E quando eu falo de problemas, gente, eu não estou falando de todos os problemas, porque é claro que tem alguns problemas que não está no nosso controle resolver, né? Tem problemas que são de ordem do governo ou de outras pessoas que não dependem de nós para ser resolvidos. Mas é claro que tem problemas na nossa vida que só dependem de nós para ser resolvidos. E é desses problemas que eu estou falando aqui. Então eu vou trazer 5 passos fundamentais para a gente conseguir resolver esses problemas. Até porque aquilo que é para a gente fazer, a gente faz até para não ficar acumulando, né? Porque imagina se você for juntar os problemas que os outros precisam resolver, que não depende de você, mais os que você pode resolver, o que eu posso resolver, vai juntar aí um mutirão de problemas. Então, aquilo que a gente puder fazer para melhorar a nossa condição de vida, a gente deve fazer para conseguir viver melhor. Você concorda comigo? Então, o primeiro passo que eu trouxe aqui, que eu considero fundamental para a gente resolver um problema e que eu falo pela minha própria vida, tá? Eu não estou falando pela vida dos outros, eu estou falando pela minha vida. O primeiro passo é a gente reconhecer que tem um problema. Parece absurdo falar isso aqui, mas às vezes a gente tem vários sintomas na nossa vida, em áreas da nossa vida, e a gente, em nenhum momento, a gente consegue identificar realmente qual é a raiz daquele problema, da onde aquele problema vem. E você identificar e reconhecer que tem um problema é o primeiro passo para conseguir resolver esse problema, né? Por exemplo, quando se tem um vício. E quando eu falo de vício, gente, porque eu já falei de vícios aqui no canal, vou botar o vídeo aqui embaixo para se você quiser você assistir depois. Quando eu falo de vício, eu não estou falando de vícios em coisas ilícitas, eu estou falando de vícios de várias espécies, porque a gente pode desenvolver vícios de várias espécies. A gente pode desenvolver vícios na alimentação, a gente pode desenvolver vícios no sono, a gente pode desenvolver vícios dentre vários maus hábitos, a gente pode desenvolver vícios em tecnologias, por exemplo, no telefone, vícios em redes sociais. Então, quando você tem um vício, o primeiro passo para você conseguir vencer o vício é reconhecer que você tem esse vício. Porque se a gente não reconhece que a gente tem um vício, a gente não admite isso. Então, toda vez que as pessoas vierem nos confrontar com o motivo do nosso problema, a gente vai sempre falar, não, mas eu não tenho isso, eu tenho controle sobre isso, eu só faço isso quando eu quero e por aí vai. Então, a gente nunca vai buscar ajuda para melhorar aquilo ali porque a gente não reconhece que tem de fato um problema. Então, o primeiro passo para conseguir resolver um problema, eu tô falando de resolver, gente, não é de ficar ali empurrando o problema com a barriga toda a vida, não. Mas o primeiro passo para se resolver um problema é reconhecer que ele existe. Então, entra muito no vídeo que eu gravei aqui. Eu também vou botar aqui embaixo a autoavaliação, da gente olhar pra gente e identificar em nós que temos um problema. Eu tenho muito estudado sobre esse assunto, em razão da gente se perceber, da gente se entender. Esses dias eu estava vendo um vídeo falando acerca até mesmo da nossa alimentação. Às vezes a gente tem vários sintomas ruins e às vezes é um alimento que você está comendo que está te causando aquilo ali e você não consegue identificar aquilo ali. Você acha que aquilo ali é normal, você convive com aquilo ali como se fosse uma coisa normal. Só que quando você vai se avaliar, você percebe que aquilo ali não é normal e que precisa ser investigado. Você precisa saber de onde vem aquilo ali. Então, por isso a autoavaliação, por isso que eu falo muito isso aqui, falei sobre isso aqui no canal. A necessidade de nós nos avaliarmos, para a gente poder identificar raízes de problemas que a gente consegue resolver, se a gente quiser resolver. Então, o primeiro passo é reconheça que tem um problema. Eu preciso reconhecer que tem um problema. Eu tenho um problema em perdoar. Então, eu já identifiquei que eu tenho um problema. Esse é o primeiro passo para resolver. Eu identifiquei que eu tenho um problema em guardar segredo. Eu identifiquei que eu tenho um problema de me relacionar com as pessoas. Então, primeira coisa, a gente tem que reconhecer que tem ali um problema. O segundo passo
É a gente localizar o problema, é a gente localizar aonde o problema está. E por que eu coloquei isso como segundo passo? Porque às vezes, de repente, eu tô com uma infecção na mão, mas essa infecção, ela pode me dar dor de cabeça. Eu me lembro que teve uma vez que a gente levou o nosso filho no médico e ele tava com uma infecção de garganta. Ele tava com uma infecção de garganta, mas ele tava tendo dor de cabeça, muita dor de cabeça. E a gente perguntou isso pro médico, doutor, ele tá tendo dor de cabeça, isso é normal? E o doutor falou que era normal, pelo fato da infecção dele na garganta, ele estava tendo ali aquela dor de cabeça. Então, enquanto a gente não tratasse a infecção na garganta que ele estava, ele não ia melhorar daquela dor de cabeça, né? A gente ia ter que continuar dando dipirona até que melhorasse aquela dor de cabeça. E é sobre isso que eu tô falando. A gente precisa localizar aonde está o problema, porque apesar dele estar sentindo dor de cabeça, a infecção era na garganta, então era na garganta que precisava que usasse o antibiótico para que ele ficasse curado da infecção. Então, da mesma forma é na nossa vida, né? Às vezes a gente tem sintomas que estão em outras áreas da nossa vida, mas aquilo ali tem origem em uma outra área totalmente diferente. Como eu sempre falo aqui no canal, eu tinha um excesso de ciúme do meu marido, mas o problema não estava no nosso relacionamento, né? Se a gente fosse, por exemplo, numa terapia de casal, de repente aquela pessoa ia dizer que meu marido dava motivos ou qualquer coisa parecida, mas o problema não era ele, o problema era eu. Então, eu precisei localizar ali que o problema estava em mim e não no meu relacionamento. Então, o segundo passo é localize o problema, o lugar exato da onde o problema está. Porque em vez da gente atuar em áreas desnecessárias, a gente vai atuar ali exatamente onde aquele problema está, para que aquele problema sendo resolvido, os sintomas que ele provoca em outras áreas desapareceram. O terceiro passo que eu coloquei aqui é entender o problema e os seus sintomas. Então, eu já localizei o problema, eu já reconheci que eu tenho um problema. Então, agora eu vou começar a entender esse problema. Com perguntas básicas, né? Por que eu sinto isso? Da onde vem isso? Como eu me sinto sobre isso, né? E olhando para essa situação aqui do meu problema, eu analisar ali, pensar, gente, isso aqui que eu tenho tá me gerando isso, tá me gerando aquilo, tá me gerando aquilo outro. Então, a gente precisa, no terceiro passo, entender esse problema. Eu já reconheci que eu tenho, já localizei onde está o problema. Agora eu vou olhar esse problema com atenção e vou analisar esse problema. Quais as características desse problema? Qual é a origem desse problema? Quais são os sintomas que esse problema está me causando? Quais áreas da minha vida esse problema está atingindo? Aonde ele está gerando sintomas? Então, tudo isso é importante, né? Essa anamnese no problema, para a gente conseguir entender aí do que se trata esse problema, esse inimigo, como eu vou combatê-lo, de que forma eu vou atuar aqui nesse problema. E é impossível fazer isso sem que a gente consiga entender esse problema e, consequentemente, os seus sintomas. Eu coloquei montar uma estratégia. Então, eu já reconheci que tem um problema, já localizei, já entendi esse problema, os sintomas que ele causa. Então, agora, a partir disso, tudo aqui que eu conseguir, eu vou conseguir montar uma estratégia. Né? Então, vamos supor, eu tenho um vício em telefone, tenho um vício em rede social, vamos supor. Como eu já contei aqui com vocês sobre a questão do Facebook e do Instagram, que eu abri mão. Eu já reconheci que aquilo ali me traz determinada coisa. Então, de que forma que eu vou combater isso? De que forma que eu vou agir mediante esse problema que eu descobri, a origem desse problema e tudo que ele me traz? Então, como eu vou vencer esse problema? Como eu vou ir contra esse problema? No meu caso, com as redes sociais e tudo que eu já falei aqui para vocês, eu entendi que não ia adiantar eu tentar diminuir, eu tentar parar de seguir pessoas, não ia adiantar. Porque da mesma maneira o aplicativo ia continuar ali e eu não ia acabar tendo domínio sobre aquilo. Como eu já falei também aqui sobre os pecados de estimação, né? A gente não tem que ter misericórdia daquilo que é errado. Se aquilo é errado, a gente simplesmente abre mão, né? Como eu vi que aquilo estava me fazendo mal e para minha vida espiritual, para minha vida de uma maneira geral, então eu abri mão. Eu preferi desinstalar e desativar do meu telefone, porque eu considerei que assim seria melhor. Então tem coisas que a gente simplesmente tem que tirar da nossa vida, sem piedade nenhuma, né? É igual, por exemplo, o refrigerante. Eu já não tomo mais refrigerante. Por quê? Porque eu considero que o refrigerante é ruim para mim.
Então não tem esse negócio de, ai, é ruim, mas é saboroso, é bom de tomar. Não, se não é bom, eu tiro da minha vida e é isso aí. E acabou aquele problema. Então, você identificando essas coisas que eu falei, e agora você vai montar aí a tua estratégia. Você tem que se conhecer e saber o que você considera que é melhor para você mediante aquele problema. É um problema relacionado a uma pessoa, você consegue lidar com essa pessoa que está te gerando esse problema, ou você consegue falar menos, ou agir de uma determinada maneira, aí vai ser a sua estratégia para conseguir vencer isso a partir de tudo isso aqui que eu falei já no começo do vídeo. Então, monte aí a sua estratégia, a estratégia que você considera melhor, que dá certo para você, porque às vezes uma estratégia que dá certo para mim não vai dar certo para você, mas aí monte a sua melhor estratégia para você conseguir resolver esse problema de fato, né? É se movimentar para resolver o problema, porque, gente, acontece muito da gente seguir os 4 primeiros passos, né? A gente reconhecer que tem um problema, a gente saber da onde vem o problema, localizar o problema, a gente entende o problema, a gente até tem uma estratégia para vencer o problema, mas a gente não faz nada para se movimentar. A gente não se movimenta para agir aquilo ali, a gente vai ali procrastinando, né? É a mesma coisa que a gente tá vendo lá no nosso armário bagunçado, e o armário bagunçado, ele deixa a vida da gente mais bagunçada, porque quando você vai sair, você não acha nada. Então a gente tá vendo que tem o problema do armário bagunçado, e o armário bagunçado tá gerando outros estresses para nossa vida, só que a gente não tem ânimo, não tem força para arrumar o bendito do armário. Aí o armário fica lá bagunçado, toda vez que a gente vai sair, a gente não acha nada, não acha roupa, não acha nada, e tá gerando outros estresses desnecessários, só que a gente não resolve o problema. Então, além da gente seguir os 4 primeiros passos, o 5º é fundamental, é a gente se movimentar para resolver o problema. Eu tenho um problema, eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer, tá bom? Então, eu espero que esse conteúdo tenha te abençoado de alguma forma. Esses 5 passos são coisas que eu trouxe da minha vida. Não sou especialista, não estou falando como especialista nada aqui, mas são coisas que eu trouxe da minha vida e que pode ser que faça muito sentido para você aí. Então, se esse conteúdo te acrescentar, te abençoar de alguma coisa, por favor, compartilha com alguém. Como eu sempre falo, eu não peço ninguém para se inscrever aqui no canal. Mas se te abençoou e te ajudou de alguma forma, por favor, compartilha, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e se Ele permitir, a gente volta aqui de novo no próximo vídeo, tá bom? Tchau!